Boa tarde, como vocês estão? Bom, a nossa aula de hoje é de língua portuguesa, então peguem a apostila na página 50, que a gente está quase terminando a nossa apostilinha de português, tá bom? Abram lá. Nós vamos falar sobre textos em verso e texto em prosa. Então, nós temos aí apresentado para você a lenda da Iara, mas ela é apresentada em dois tipos de textos diferentes, tá? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre eles. Olha lá, leia silenciosamente os textos a seguir, depois aguarde as orientações do professor para realizar a leitura em voz alta. Então, nós vamos fazer a leitura. Vou ler com vocês o texto número 1. Olha só. Iara. A Iara caminha sobre as águas, com cabelos de algas. Surge na bruma, com cabelos de espuma. Senta na pedra, com cabelos escuros, como a boca da noite. A Iara, no grão do olho, tem um abismo que alumia. Barqueiro precavido apressa a travessia. Quem não resiste à vertigem é puxado para o fundo das águas. Lá para sempre vive, ao longe da terra, perto do inatingível. Então, este é o textinho número 1. Vocês perceberam que o textinho número 1, ele é um poema? Ele conta a lenda da Iara, mas através de um poema? Então, ele é um texto com verso? Ele é um texto de verso? Ah, professora, mas o que é um texto em verso? Texto em verso são textos escritos sem parágrafos, ok? Com uma oração por linha. Vocês perceberam que ele não vai até o final da linha? E sim, terminou a frase, a próxima frase na linha de baixo, tudo bem? Agora vamos ler o texto número 2. Olha aí. Iara. Iara, ou mãe d'água, é um ente fantástico, com um corpo lindo, de moça e cabelos longos e negros que vive no fundo das águas. Com seu canto maravilhoso e sua beleza de mulher, encanta os homens que navegam nos rios e lagos, ou estão às suas margens, e os atrai para as profundezas das águas, de onde não voltam vivos. Então, vocês perceberam que agora este texto é diferente, né? E esse texto seria o quê? Ele é um texto em prosa, ok? O que seria um texto em prosa? Um texto em prosa é um gênero textual escrito com parágrafos. Como vocês podem perceber aí, ele contém parágrafos, ou seja, a prosa significa um discurso direto, livre, que acontece em linha reta. Então, ele vai até o final da linha, terminou a linha, vai para a linha de baixo e assim dando continuidade, ok? Agora vamos falar um pouquinho mais sobre os dois textos. Nós podemos perceber que os dois contam a lenda da Iara, que é uma personagem do folclore brasileiro, certo? Só que eles contam a mesma lenda de formas diferentes, como nós podemos perceber, mas que no final a história acaba atingindo o mesmo sentido, ok? Voltando no primeiro textinho, nós já sabemos que ele é um texto em verso, então se vocês quiserem podem até colocar aí do lado na apostila de vocês, texto em verso, ok? O texto em verso, eles são poemas, por exemplo, que são sempre escritos, olha só, então nós temos os versos e nós temos cada linha, cada oração é um verso, então, ou seja, cada escrita em uma linha é um verso. O conjunto desses versos forma uma estrofe, ok? Então tá. Agora nós vamos lá para a atividade número 2. Atividade número 1 é apenas para vocês realizarem a leitura. Peço para vocês realizarem a leitura como se pede aqui na apostila. Primeiro, baixo, silenciosamente, e depois fazer a leitura tanto do texto 1 e o 2 em voz alta, tá bom? 2. De acordo com os textos, responda as questões oralmente. A questão número 2, nós vamos fazer juntinho porque é um debate, é oralmente que nós vamos responder. A. O que os textos têm de semelhante? O que
eles têm de igual, de semelhante? Eles apresentam o mesmo personagem, não é? A Yara, que é um personagem do folclore brasileiro. B. O que eles têm de diferente? A principal diferença é que um é escrito em verso e o outro é escrito em prosa, certo? Então, agora nós vamos para o número 3 e a partir da 3 vocês vão responder na apostila. Então, prestem muita atenção. 3. Copie o título do texto. A. Eu quero saber o texto que está escrito em versos, qual que é o título dele? E B. Qual que é o título do texto que está escrito em prosa? Vocês vão colocar aí. 4. Escreva o nome do personagem folclórico que tratam os dois textos. Qual personagem é esse, então? 5. Prestem atenção que a 5, para vocês responderem, vocês vão ter que olhar apenas o texto 2. Olha lá, releia o texto 2 e complete as frases com uma das palavras entre parênteses. Então, nós temos aí uma lacuna e nós vamos colocar uma dessas 3 palavras que nós temos como opções, qual a palavrinha que se encaixa melhor. Por exemplo, o texto está organizado em... Aí eu tenho opções de versos, blocos ou parágrafos. Lembrando que é para responder com base no texto 2. B. Ele foi retirado do ou da revista, livro ou internet. Da onde que o textinho 2 foi retirado? Leia a legendinha lá embaixo dele. Terminando a atividade da página 51, vocês virem a página para a página 52. Na 52, nós temos a questão 6, 7, 8 e 9. Nós vamos responder todas elas, tá bom? Aí mesmo na apostila. 6. Releia o assunto tratado em cada um dos parágrafos. Então, aí eu tenho primeiro parágrafo e segundo parágrafo. E eu tenho 2 definições. Eu quero saber de que forma a Yara encanta os homens e para onde ela os atrai. Ele apareceu no primeiro ou no segundo parágrafo? Lembrando que para responder a questão 6, vocês também vão analisar o textinho número 2, tá? Aí vocês vão fazer um risquinho para ligar. Quem é a Yara? Quais suas características físicas e onde ela vive? Isso apareceu, foi no primeiro parágrafo ou no segundo parágrafo do textinho 2? Vocês vão ligar de acordo, tá? Com o parágrafo em que essas informações são apresentadas. 7. Complete o trecho abaixo com características físicas de Yara e depois represente-a por meio de um desenho. Ou seja, vocês vão completar essas lacunas com características físicas da Yara apresentada no texto. E do lado, nesse quadradinho aí, vocês vão desenhar a Yara com essas características físicas, ok? 8. Agora, ó, preste muita atenção na 8, que na 8, para a gente responder, nós vamos ter que observar novamente o texto número 1, tá bom? O escrito em verso. Olha lá. Volte ao texto e enquadre as estrofes. Depois, responda as questões. Ou seja, tá pedindo para eu voltar lá no texto número 1 e enquadrar ou circular cada estrofe do texto número 1, tá bom? Então, vocês vão voltar lá na página 50, circula cada estrofe que apresenta no texto número 1. A. Em quantas estrofes o poema está organizado? Depois que vocês circularam a estrofe, você vai observar, contar quantas estrofes tem nesse texto, nesse poema. E vai colocar aí na A. B. O número de versos de cada estrofe é igual ou diferente? Então, aí eu quero saber, eu já sei quantas estrofes tem. Todas as estrofes, elas apresentam o mesmo número de versos? Se for sim, vocês coloquem sim. Se for não ou diferente, ela apresenta versos diferentes, cada estrofe, vocês coloquem diferente, tá bom? 9. Localize e copie as estrofes que tratam dos seguintes assuntos. A 9, nós vamos responder com base no texto 1. Olha lá. A. Características da Yara. Então, eu quero saber as características da Yara. Vocês vão voltar lá na página 50 no texto 1, observar a estrofe ou as estrofes
que falam sobre características da Yara e vão copiar ela aí nesse quadrado, tá? Nesse espaço aí para vocês. Só que vocês vão copiar seguindo o modelo de verso que apresenta o texto número 1, tudo bem? B. O que acontece com quem não resiste à Yara? O que acontece? Vocês vão voltar no texto 1, observar a estrofe ou as estrofes que apresentam, fala o que acontece com a pessoa que não resiste à Yara e registrar aí no espaço pedido, tá bom? Lembrando que vocês vão copiar no modo que está escrito, como verso, estrofes, ok? Igual no texto. Se surgir alguma dúvida, podem mandar mensagem e me perguntar que eu vou estar respondendo essas dúvidas, tá bom? Um beijo, uma boa aula, boa atividade. Até amanhã.